Oi, meu nome é Miguel, Ângelo de Miguel. Sou um aluno do Colégio Amazonense Dom Pedro II, mas hoje eu vim aqui ser o professor de vocês, né, e explicar sobre nossa região, pelo menos a parte da história e da colonização da região dos Pampas. Então, a região dos Pampas, situada, né, no caso, colocada principalmente na Argentina, Uruguai e no sul do Brasil, né? A Argentina nos Hermanitos, Uruguai, nossos mais amigos, né? E pra gente na parte do sul do Brasil. Tem uma história, tipo, muito rica mesmo, tipo, muitas coisas e complexa, que, tipo, moldou profundamente sua atualidade, né? O processo de colonização deles e desenvolvimento da região foi marcado por uma série de eventos significativos e influências históricas muito importantes para, né, o processo de colonização e tudo mais foi algo importante. Vou falar aqui sobre os processos históricos de colonização, alguns deles, né. O primeiro foi o período pré-colonial, que foi, antes da chegada dos europeus, os Pampas eram habitados por diversos grupos indígenas, né, no caso, os povos originários, como os Mapuche, Puelche e Querandiés. Esses povos eram nômades e semi-nômades, pessoas que, tipo, ficam numa área por muito tempo e depois saem, e os nômades eram que todo momento, praticamente todo momento, eles mudavam. Eles são, tipo, adaptados aos ambientes das vastas planícies, né? E o segundo tópico foi a chegada dos europeus, no século XVI e XVII. Os exploradores e conquistadores do início do século XVI, os primeiros exploradores europeus, como os espanhóis e portugueses, chegaram à região, né? Os espanhóis e aquele pessoalzinho lá que invadiu a gente, né? Chegaram nessa região, né? Contudo, a colonização efetiva foi lenta devido à resistência indígena, né? Que eles mudaram tudo, eles resistiram e lutaram por aquilo que era deles, né? Que ainda é deles. A fundação de cidades também, que foi um dos motivos, né? No século XVII, a presença europeia começou a se consolidar, a, tipo, ser a maioria, né? Com a fundação de cidades e a exploração sistemática. A cidade de Buenos Aires, fundada pelo Dom Pedro de Mendonça em 1536 e posteriormente restabelecida em 1580 por João de Garay, tornou-se um importante ponto de partida para a exploração e colonização dos Pampas, que foi o lugar onde eles saíam e iam para essa região que ficava na parte do nosso Brasil e da deles, né? E o terceiro tópico que eu vou falar é o desenvolvimento e ocupação, né? Que foi o desenvolvimento de tudo, onde tudo começou a melhorar para aquela rapaziadinha que estava ali, que veio aqui dominar o lugar que era nosso, e ainda é nosso ainda, mas fazer o que, né? E eu vou falar sobre desenvolvimento e ocupação, que foi do século XVIII para o XIX. Então, nesses tempos, teve o aumento da ocupação no século XVII, a ocupação dos Pampas começou a se expandir, né? Aumentar, etc. Com a chegada de mais colonos europeus, de novo aquela rapaziadinha lá, né, que veio aqui invadiu e roubou, né, o que era nosso. E em específico, os espanhóis e os portugueses. A introdução de gado e as técnicas de cultivo europeias começou a transformar a paisagem e a economia da região, com eles implementando mais animais e foi aumentando mais o brilho, né? Assim como aumentou o brilho, também foi matando o que era nosso. A guerra pela independência, no início do século XIX, durante o processo de independência das colônias espanholas na América Latina. Os Pampas foram palco de várias batalhas à independência. E continuaram batalhando até o dia de hoje. Passa pro lado. Aí depois... A autonomia do Brasil ajudaram a moldar o desenvolvimento político e econômico da região. Quarto tópico que eu vou citar agora, o quarto e o último tópico, foram os avanços no século XIX e no século XX, até no nosso século passado. A expansão agrícola e pecuária. No final do século XIX e início do século XX, a região dos Pampas passou por uma rápida transformação, tipo, rápida mesmo, com a chegada de imigrantes europeus, seja eles por meio das navegações ilegais ou legalmente também, né? A região dos Pampas passou por uma rápida transformação com a chegada deles, né, que introduziram técnicas agrícolas avançadas, que já vieram lá da Espanha ou de Portugal, dependendo, né, dos imigrantes que vieram. Que introduziram essas técnicas, tipo, muito mais avançadas do que a que já tinha aqui. E impulsionaram a expansão da agricultura e da pecuária, né? E teve também o segundo local, que foi a modernização e industrialização, né, que aconteceu
por conta da construção de ferrovias e a modernização das técnicas agrícolas e pecuárias no século XX, facilitaram o desenvolvimento econômico da região, tornando o centro agrícola crucial para os países envolvidos. E bom, caso vocês não tenham entendido muita coisa, repitam o vídeo, né, que eu já não vou repetir. Não. Foi algum marco importante, a modernização e industrialização ainda acontece até hoje em dia. Só que nesse momento que acontece é de uma forma meio que ilegal. Né? Tem alguns que têm a permissão no nosso país e de países legais. Então é isso, né? Isso daqui foi a história. E eu vou passar agora para minha amiga que também vai apresentar outro assunto para vocês. E esse daqui é o final. Professor Miguel, adeus. Oi gente, meu nome é Jéssica Caroline e eu vou explicar um pouco sobre a sociedade e culturas de Pampas. Eu vou expandir um pouco sobre as influências culturais dos habitantes da região, incluindo tradições e festividades. A cultura dos Pampas ela é profundamente enraizada nas tradições dos gaúchos, que são os habitantes típicos da região. A música como milongo e chamamé e as danças folclóricas como fandango são expressões culturais significativas. Além disso, o churrasco, o chamirrão e as vestimentas tradicionais como o bochacha são ícones culturais. Festividades como a Semana do Farroupilha no Rio Grande do Sul celebram a história e a identidade gaúcha, sendo momentos de reforço das tradições locais. Eu também vou expandir um pouco sobre o impacto do modo de vida tradicional pampa na identidade regional. O estilo de vida nos Pampas, caracterizado pela criação do gado e pelas vastas estâncias, tem um papel central na construção da identidade regional. A conexão com a terra e o trabalho no campo moldam uma visão do mundo dos habitantes, valorizando a simplicidade, a bravura e o espírito espírito comunitário. Esse modo de vida se reflete não apenas nas atividades econômicas, como também nas práticas sociais, na culinária e nas celebrações culturais, reforçando um senso de pertencimento e continuidade histórica. Essas coisas que eu abordei, esses tópicos, eles oferecem uma compreensão clara dos principais aspectos culturais e sociais que definem a região no parque. E é isso. Olá, bom dia. O meu nome é Agatha e vim falar aqui um pouco sobre a economia e a pecuária no Pampa. Embora a pecuária seja a atividade mais tradicional, a agricultura também tem ganhos importantes na região, como soja e trigo, são as culturas predominantes. Com o aumento da mecanização e da tecnologia agrícola, a soja, em particular, é uma das principais mercadorias exportadas pelo Brasil e seu cultivo se expandiu muito na região do Pampa. Nas últimas décadas, o trigo, por sua vez, é cultivado em grande escala, atendendo tanto o mercado interno quanto a exportação. Essas atividades agrícolas e pecuárias combinando, torna-se o Pampa uma região de relevância econômica no contexto do agronegócio brasileiro e sul-americano. Contudo, desafios como a sustentabilidade e a preservação ambiental são questões importantes, já que o uso intensivo da terra pode impactar os ecossistemas nativos da região. Então, bom, eu terminei. Boa tarde para todos, eu não sei que hora você pode estar vendo isso. Eu me chamo Leandro e hoje eu vou falar um pouco sobre a extensão e a geografia do Pampa. O Pampa é uma extensão de região de planícies que se estende por 3 países da América do Sul: Brasil, Argentina e Uruguai. Em termos de expansão, o Pampa cobre aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados. No Brasil, o Pampa é conhecido como Pampa brasileiro ou Campanha Gaúcha. Ele ocupa principalmente o estado do Rio Grande do Sul e se estende às partes dos estados de Santa Catarina e Paraná. Esse bioma é caracterizado por várias áreas de campos abertos, com uma vegetação rasteira com grâmineas e arbustos. Árvores são raras devido ao clima e o solo predominante. As árvores são raras devido ao clima e ao solo predominante. O clima do Pampa é temperado,
com invernos frios e verões quentes. Essa variação climática favorece a agricultura pecuária, tornando a região ideal para a criação de gado e cultivo de cereais. As atividades econômicas predominantes no Pampa incluem a criação de gado, bovino e ovino, além de cultivo de soja e milho. A rica biodiversidade e o solo fértil sustentam essas práticas. Entre a fauna do Pampa, destaca-se o cervo do Pampa, uma espécie ameaçada, e aves como caracará. Esses animais são adaptados a essas condições únicas da região. Apesar da sua importância, o Pampa enfrenta desafios como o desmatamento e a degradação do solo. É crucial adotar práticas sustentáveis e projetos de conservação para proteger esse ecossistema vital. Iniciativas de prevenção ajudam a garantir que as riquezas naturais do Pampa sejam preservadas para as nossas gerações futuras. E assim concluímos a nossa breve viagem pelo Pampa. Esperamos que você tenha apreciado conhecer mais sobre essa vasta e rica região da América do Sul. Agora eu vou passar para a minha colega Marcela, que vai dar continuidade sobre o assunto. Muito obrigado. Oi gente, eu me chamo Marcele e hoje eu e a minha amiga Dora iremos falar sobre a biodiversidade e a conservação do bioma Pampa. O bioma Pampa, localizado especificamente no sul do Brasil, no Uruguai e na Argentina, possui uma fauna e uma flora diversificada e muito rica. Agora, eu e minha amiga Dora iremos falar alguns exemplos típicos desse bioma. Agora iremos dar alguns exemplos típicos da fauna. Agora, como a minha amiga Dora falou, iremos falar sobre a fauna. Iremos falar agora sobre o pica-pau do campo, uma ave comum dos campos, conhecida por seu canto e seu comportamento de bicar troncos de árvores. Agora irei falar sobre o guaxinim do campo, uma espécie de raposa típica do Pampa, que se alimenta de pequenos mamíferos, aves e frutos. Agora, não menos importante, iremos falar sobre as capivaras, o maior roedor do mundo presente em áreas alagadas do Pampa. Bom, primeiramente, meu nome é Peter Nicholas, sou estudante do Colégio Amazonense Dom Pedro II e eu vim falar sobre o clima e a vegetação do Pampa. O clima predominante na região Pampa é subtropical, caracterizado por... como é que posso dizer? Por verões quentes e invernos frios, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Mas, no entanto, é possível observar variações com áreas que podem ter clima temperado, influenciando pela proximidade com a Argentina e o Uruguai. A vegetação do Pampa é composta majoritariamente por pastagens naturais, sendo ideal para a criação de gado. As gramíneas predominam e a paisagem é marcada por campos abertos, com poucas árvores e presença de arbustos esparsos. A flora local é adaptada ao regime de ventos fortes e temperaturas extremas. E o bioma tem grande importância econômica devido à pecuária extensiva, a característica dessa região. E é com isso que eu encerro o trabalho sobre o Pampa. Queria agradecer quem chegou ao final do vídeo. E é isso. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Essa foi a minha parte e agora eu vou passar para minha amiga, para minha colega amiga, eu sei lá o que eu falo. Isso, essa foi a minha parte no trabalho. Não fala pra... Tá bom, meus amigos. Tá bom não, né? E muito obrigado por assistir. Não é muito obrigado por assistir. Bom dia ou boa tarde. Tá certo? Meu nome é Leandro e hoje eu vou falar um pouco sobre a geografia e extensão do Pampa. O Pampa é uma extensão e a região... Não tô conseguindo chegar. Olá, bom dia ou boa tarde a todos. Eu me chamo Leandro e eu vou falar um pouco sobre a diversidade. Não, já errei, ó. Ai! Não é diversidade que eu tenho que falar, não é. Eu vou falar sobre a geografia e extensão do... Bom dia ou boa tarde a todos. Olá, bom dia a todos.
Não sei, né? Porra. É um teste, eu quero testar como é que tá o áudio. E a presença de arbustos esparsos. E é com isso que eu fecho o trabalho hoje. E eu queria mostrar um negócio pra vocês.